Tomou ayahuasca e teve um surto psicótico, mudou completamente. E tem gente que fala, mas não foi ayahuasca. Claro que foi, ele era uma pessoa, começou a tomar ayahuasca, tomou 4 doses, pirou completamente, enlouqueceu, assim, teve um surto. E depois até veio a falecer, porque não queria comer, entrou num processo de anorexia. E aí foi mergulhar no mar e, a corrente levou, morreu afogado. Uma tragédia, assim, uma coisa horrorosa. E o grande problema da ayahuasca, na minha opinião, é não ter uma fiscalização do governo, porque ela é liberada porque entra na liberdade de culto de religiosa. E o que acontece? Não existe uma fiscalização. Para a mesma coisa, vou dar um exemplo assim, você vai ter uma clínica de raio-x. Você ali tem césio. Você ali tem coisas que podem matar a pessoa. Então existe uma fiscalização para que você possa usar isso de forma correta e não acontecer nada com ninguém. As pessoas vão lá, você vai, tira o seu raio-x, você faz radioterapia, tudo tem coisa radioativa, né? E funciona porque existe fiscalização, existe, né, toda uma regulamentação e tal. E as pessoas usam ayahuasca e não tem nada, faz bem para muitas pessoas. Eu vejo relatos de pessoas que se dão muito bem, que resolvem problemas de depressão, dependência química e tal, né? Mas, cara, tem gente usando recreativo, né? Não existe um critério de dosagem, não existe anamnese, né? No caso dele, será que ele tinha algum problema pré-existente, psiquiátrico? Aparentemente não. Né? Conhecia muito bem meu filho, convivi muito bem, minha mulher é psicóloga, convivia muito com ele, não tinha. Então deu algum gatilho ali que fez ele ter esse surto. E aí começo a receber muitos relatos de gente falando que aconteceu exatamente a mesma coisa. Né? Meu filho tomava, pirou, fulano de tal tomava, se acha Deus, não convive mais com ninguém, vive isolado, enfim. Então acho que o grande problema é esse. Né? E hoje em dia existe tráfico. Né? As pessoas vendem a ayahuasca, ganham muito dinheiro com isso, para fins recreativos. LSD, por exemplo, se usava para fins científicos, né? Depois proibiram, mas se usava, mas era tudo controlado, era encapsulado de forma correta, em doses mínimas, né? Sim. Então acho que o problema é esse. Eu acho que tem que ter uma regulamentação, acho que tem que ter uma fiscalização, porque as pessoas estão usando a revelia e tem muitos casos graves de pessoas que aconteceram isso e não tem volta, né, cara? Tem gente que é mais intenso, que não consegue muito. Você vê o Jim Carrey. O Jim Carrey, por exemplo, é um maluco, né, assim. Sim. Né? E ele fez aquele filme O Homem na Lua, que ele fazia aquele comediante esquizofrênico, que era o Andy Kaufman. Sim. Né? E ele ficou, parece que no personagem, durante o processo todo do filme. Ele ficava lá, as pessoas queriam falar com ele, ele ficava de personagem, né? Mas também é uma coisa mais intensa, né? Você fica durante aquele período grande, né? Por exemplo, eu fiz um filme com o Babenco que eu perguntei de Tiete, como é que foi trabalhar com a Meryl Streep, né? Que ele dirigiu a Meryl Streep naquele filme Iron Weed, né? Uhum. Sim. Aí ele falou, não conhecia a Meryl Streep. Mas como não? Você dirigiu ela 3 meses, pô. Como assim você não conheceu a Meryl Streep? Falou, é porque ela saía lá do camarim já de personagem. E eu me comunicava com ela, lógico, você entra aqui, senta aqui, aí, né, depois daquela fala, né, o diretor dá as instruções, né? E era o tempo inteiro de personagem. O tempo inteiro. Ele falou com a personagem. Ele falava, então eu falava com a personagem. Aí chegou no último dia, que depois que acabou, o agente dela me liga, o secretário dela, sei lá, e que ela queria me visitar. Aí chegou lá na minha casa com uma cesta cheia de isso ele contando, né, logo. Sim, Com a sim. cesta cheia de queijinhos, com vinhos e tal, e frutas. E passaram uma tarde maravilhosa. Falou, eu pude conhecer um pouco melhor ela. Porque durante o processo inteiro era ela de personagem. E o meu pai, por exemplo, não tinha isso. Né? As pessoas falam, o Chico Anísio vestia a roupa, ele já estava de... Não, não estava. Ele vestia a roupa, falava normal com todo mundo, gravando, aí ele, vinha o personagem, entendeu? Tem gente que fala, não, Chico Anísio vestia a roupa, ele já estava de professor Raimundo. Não, isso é mentira.
vinha, cumprimentava todo mundo com a voz dele, normal, falava dele. Falava. Eu chegava na gravação, ia lá falar com ele sentado, vestido de personagem. Ele falava comigo normal, com a voz dele igual, normal. Meu pai normal. Cara, o meu pai não era pessoa, mas a inteligência dele, ele era muito... Era um cara extremamente inteligente, né? Falava sobre tudo, né? Um cara que... Mas nessa parte de organização financeira, ele era um zero à esquerda. Ele era quase burro, assim, posso falar. Levando em conta a inteligência que ele tem, lógico, né? Eu acho que ele fez o curso J de Educação Financeira. Bicho, ele não deixou herança física, por exemplo, deixou legado, né? Deixou um imóvel que está aí, um imóvel, isso é herança de Chico Anísio, né? E os personagens, ele assinou um contrato, os personagens são da Globo, qualquer coisa que a gente tiver que fazer com os personagens vai ter que pedir, eles vão, logicamente, autorizar, mas não posso sair por aí fazendo um show com o personagem do meu pai. Entendeu? Tá. Porque ele assinou um contrato lá que ele cedeu os personagens para a Globo. Me parece uma coisa muito inteligente, né? E então, cara, não se organizou para isso. Ou seja, essa escolinha nova aí que a gente tá falando, nova escolinha, vocês não receberam nada, né? Porque deveria ser. Pensando do criador, né? Puta, velho. Foda, né? Coisa que, não dá, que a gente não tem ideia, né? Não, as pessoas acham que eu sou milionário. Com certeza, as pessoas têm que achar que eu sou milionário. Que seria a coisa mais normal do mundo, né? Tem atores aí, cara, que deixaram fortunas aí de 60 milhões para seus herdeiros. E que não tinha seus programas próprios, não tinha seu... Sabe? E seu pai teve diversos programas, né? Não foi um e outro, né? Porra, 50 anos de sucesso, né? Exatamente. Tudo que fazia sucesso, porra. Né? Bom, ele deixou um legado, como você falou, né? Deixou um legado, isso sim, incrível. Uma obra fantástica, né? Mas esse legado poderia, né, indo na sua linha de raciocínio, se ele não tivesse feito o curso J de Educação Financeira, né, ele poderia realmente, o legado poderia estar frutificando até agora. Sim, né? Com certeza. Financeiramente, sim. Sim, com sim. toda certeza. Financeiramente para os herdeiros, né? Claro, claro. E ele não criou nada fora da Globo que podia ter? Não, tem livros, assim, mas essas coisas não dá grana, né? Isso aí não... Né? Isso aí, teve os livros. Né? Os livros dele são incríveis, pô. Sim. Fantásticos. Mas a dublagem clássica tinha sua linguagem própria, né? Tinha frases que você só dizia num filme dublado, né? Não é verdade? Como, por exemplo? Chamar policial de tira, né? E não sei o que com os diabos, né? É verdade. Porque a tradução é difícil, né? É difícil você traduzir. Dublagem ela é muito A história industrial, do né? copy, né? Que eles chamam de porque aí você tem que pensar na labial, é muito pequeno, né? Pra você encaixar, né? Aí o pessoal botou tira, porque como se falava nos anos 60, né? Anos 60, 70 ainda se usava esse termo, né? E meio que ficou, né? Sim. E a dublagem ela é muito industrial, então o cara que traduz ele deveria fazer, na verdade, uma adaptação, né? E não tem tempo, aí o cara liga aquele copy-paste mesmo ali e vai E vai no literal mesmo. Vai no automático e pega muita coisa no literal e tal. Então essa linguagem da dublagem, ela surgiu para conseguir encaixar a língua brasileira, a língua portuguesa. Porque a dublagem ela tem isso, né? Você, é difícil, cara. Exemplo, laboratório em inglês. Normalmente eles falam lab, né? Quer dizer, lab, você abre a boca uma vez. Pensa você encaixar laboratório, que é uma palavra grande. Verdade, verdade. Quando tá no meio da frase, você até... Agora, quando é só ela, só... Outro problema é o help, né? Help, para socorro. Difícil, pensa. Né? Help, socorro. É verdade. São 4 sílabas contra uma, né? Verdade. E... É bem complicado. É complicado, cara. A não ser que no original a pessoa pronuncie de forma mais pausada, né? Aí mas mesmo assim, ninguém... Não, o cara não vai falar help, né? O cara... Ainda mais às vezes os caras estão numa cena de normalmente, perigo, normalmente, caramba, né? O cara tá desesperado, é difícil falar devagar mesmo. É muito mais complicado do que a gente imagina, né? E cara, sabe que na dublagem, até perguntei isso pro Nelson também, é uma curiosidade. Ele falou que não desconhecia, mas eu sei que com você aconteceu, pelo que eu vi. A história de você ser voz de tal personagem pro resto da vida. Ele falou que isso é coisa do povo. O povo que acha... Não, isso não existe. Porque às vezes a outra pessoa faz, mas o cara tem que seguir o anterior. É isso mesmo?
Mais ou menos, assim. Porque isso não tem como você controlar, assim. O mercado ele é muito grande, assim, né? São muitos estúdios, muitos filmes, ainda mais agora com streaming, né? Que a coisa cresceu demais. Antigamente você tinha 4 canais, né? Era Globo, era Band, era, né? Sim. Você dublava para aquilo, né? Só. Agora com streaming tudo é dublado, né? Então não tem como controlar. Aí é tudo para ontem, né? A dublagem é tudo para ontem. O cliente vai e manda um filme lá para o estúdio lá que ele terceirizou, que ele contratou, né? Para fazer a dublagem, e fulano não pode, cara, bota outro. Isso aí, sabe? Não, mas principalmente agora nessas séries que tem, né? Então, por exemplo, sei lá, a Warner lança o capítulo hoje lá, e no Brasil, não sei quantas horas depois, já vai lançar ele dublado. Né? Exatamente. Então não tem como ser controlado, o cara ser a voz original, voz oficial. Não existe isso, né? Porque se você pegar, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, é sempre, todo filme que ele faz... Tom Hanks, todo filme que ele faz é aquela mesma voz. Mais ou menos, aí que tá. Eu já fiz 3 filmes do Tom Hanks, né? Mas daí você tem que puxar um pouco pra voz dublando o Tom Hanks. Dublando o Tom Hanks. Quais foram? Foi Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Splash. Foi Nada em Comum, que é um filme meio... Também não lembro. E um outro que é aquele Quero Ser Grande, mas esse eu fiz pra DVD. Tem isso também, né? Você dubla às vezes para DVD, aí você tem uma dublagem específica para passar em avião. Entendeu? Tem todo um lance, assim, tem todo um... Mas você sabe que na pesquisa tem aqui até o que falam de você. O Tokugawa, assim, do diz que foi Patrulha Estelar, né? Do Patrulha o primeiro personagem fixo na sua carreira. Exatamente. Mas o que seria esse personagem fixo? Não seria isso que nós estamos falando? Não? É uma série, primeiro personagem fixo em série, né? Tá. Entendeu? Tá. Dentro da série. Exatamente. Primeiro personagem que eu peguei numa série, personagem fixo, né? Foi o Tokugawa um anime chamado Patrulha Estelar. Sim, se tiver uma, não quer dizer que pode ser até que seja outro dublador. Não precisa ser você. Me mantiveram ali porque tava sendo dublada aquela série, aí me botaram, o personagem ficou fixo, eu continuei fazendo, entendeu? Mas assim, não existe essa coisa de... Vou dar um exemplo assim, muito esdrúxulo que aconteceu. Eu dublava o Michael J. Fox numa série chamada Caras e Caretas, lembra? Lembro. Passava na Globo? Sim, lembro. Pois é. Lembro. E aí a Globo comprou De Volta para o Futuro. O que eu pensei? Porra, vou fazer o Michael J. Fox De Volta para o Futuro. Quando eu vejo, tem uma chamada da Globo, já pra, tipo, sexta-feira vai passar na segunda, sei lá, exemplo. Dublada aqui em São Paulo por outra pessoa. Quer dizer, a Globo não me manteve ali... Pela lógica, deveria me manter, né? Porque eu fazia uma série com o Michael J. Fox, vamos imaginar que os filmes do Michael J. Fox na Globo seriam dublados por mim, né? Sim. E não aconteceu isso. É que eu acho assim, a dublagem, isso, né, na minha condição de espectador, né? Um espectador meio sistemático e com toque, né? Mas eu assim, a dublagem, ela cria uma certa personalidade. Uma certa exatamente, identidade, muda a né? voz, muda muito. Me incomoda às vezes. É lógico, sabe? fica estranho. Eu às vezes paro de acompanhar porque mudou a voz, sabe? Eu também. Pois é. Você sabe que tem, por exemplo, tem alguns canais aí de TV fechado que todo programa que assiste é a mesma voz. Isso me irrita, cara. Se você começa a assistir um programa X, aí você já está acostumado com o personagem, com a voz tal. Aí você vai assistir no mesmo canal do programa, aí você fala, pô, é a voz do cara. Aí eu paro de assistir o canal. É que tem canal que te dá a opção de você colocar na língua original. Né? Sim, então, por exemplo, você vai pôr em inglês, ótimo, é a voz da pessoa, né? Mas tem programa que você não tem essa opção. Não. Ou tipo de série você não tem essa opção. Aí, de repente, vamos supor, você assiste 5 anos com aquela dublagem. Aí vem a nova temporada, é outra. Tinha uma série nos anos 70 chamada Bareta, não sei se Bareta? você lembra. Cara, Kojak, Bareta, passava na Globo. Lembro. Que o dublador, por algum motivo, mudou. 3 capítulos depois, eles tiraram a série do ar porque houve uma rejeição tão grande que a primeira voz era tão característica que quando mudou, o público não aceitou. Tá vendo? Até a forma de interpretar, É né? lógico. Então, assim, pra imitar um pouco o outro, é só se for uma coisa muito específica, um desenho animado que trocou o dublador, e você vai, mais ou menos, tentar fazer como o outro fazia, né? Agora, se é um Tom Hanks, uma coisa, não tem como, assim. Não tem como. Agora, o curioso é que depois eu vinha dublar pra Globo outros filmes do Michael J. Fox, quer dizer, não existe um critério, assim. Hoje tá um pouco melhor, sabe?